pessoal, o tema de hoje do vídeo será Guerra Fria no continente americano. Como ela se insere no nosso continente? Ao se falarmos de Guerra Fria no continente americano, não, é de vital importância saber que a Revolução Cubana castrista inseriu o processo de Guerra Fria no continente americano. Um país que era considerado o quintal dos Estados Unidos promove uma revolução socialista e faz com que a União Soviética ganhe um parceiro no continente americano, parceiro de lambuja, e sendo essa revolução inspiradora a outras revoluções, como a Revolução dos Tupamaros, da Sendero Luminoso, a guerrilha do Araguaia, entre outros movimentos guerrilheiros que ocorrem na América Latina. As consequências de todo esse processo de revolução cubana para o continente latino-americano, o que ocorre? A expulsão de Cuba da OEA, Organização dos Estados Americanos, e da Organização Mundial do Comércio, por influência dos Estados Unidos. Bloqueio econômico contra a ilha, influência dos Estados Unidos. E alguns episódios perturbadores, como a tentativa de se implantar mísseis nucleares soviéticos em uma base em Cuba, que deslocou vários membros da Força Aérea estadunidense, das Forças Armadas estadunidenses, a cercar a ilha. Temia-se inclusive a Terceira Guerra Mundial. Só que esse conflito, como alguns, terminou de forma diplomática, com obrigação, com imposições feitas pela União Soviética, que os Estados Unidos não poderiam mais tentar dar golpe em Cuba. Acordos esses que os Estados Unidos, vamos ser justos, pelo menos diretamente, não obedeceu, que até mesmo depois da queda da União Soviética, os Estados Unidos, diretamente falando, não tentou mais dar golpes, que pese mandou mercenários cubanos, americanos, que tentaram envenenar o general Castro por 3 vezes. E falando da crise dos mísseis, essa crise foi um período em que os Estados Unidos descobrem com vigilância de satélites que Cuba estava abrigando uma base de mísseis nucleares soviéticos. Aí houve um período perturbador da história latino-americana. Esse que foi resolvido de forma diplomática. Outros episódios, por exemplo, são os financiamentos diretos e indiretos de governos militares serviços a interesses estadunidenses em todo o continente americano, fazendo que as economias dos países sul-americanos, até certo ponto, tenham um crescimento significativo, mas ilusório devido aos investimentos externos dos Estados Unidos em ditadura. A partir do momento que os Estados Unidos deixou de investir em ditaduras militares na América do Sul, começa a declinar as economias e começa a ter aberturas democráticas por todo o continente americano. A visão era o seguinte: se
era costumeiro ter governos militares nos países sul-americanos, autoritários, então eles resolveram colocar governos militares servidos ao interesse do capitalismo para impedir o suposto perigo comunista das nações sul-americanas. E com isso teve também a influência por parte de Cuba dos movimentos de guerrilha, que alguns soldados da guerrilha foram treinados em Cuba em táticas de guerrilha, algo que não deu certo em outros países, porque o território cubano, a geografia cubana propiciava a vitória do exército 26 de julho naquela época. Só que em países como o Brasil, que é de dimensões continentais, as guerrilhas não deram certo, porque o ambiente geográfico e social do Brasil não propiciava o êxito desses movimentos. E no mais, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de clicar no joinha aí embaixo. Tenham uma boa tarde.